Muito bem, então vamos lá. Olha, tem um filme da franquia do Aliens Covenant que entrou em cartaz no cinema, e devido a isso nós vamos falar onde tudo começou. Nós vamos falar hoje sobre Aliens, o oitavo passageiro, do ano de 1979, direção de Ridley Scott, onde tudo começou nessa franquia de muito sucesso, que até já enfrentaram o Predador, mas isso é assunto para um outro vídeo, ok? Logo depois da vinheta estamos começando então, tudo bem para vocês? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo combinado entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Lembrando que o que vou expressar a partir de agora é a minha humilde opinião a respeito desse grande filme. Tudo bem? Aliens, o oitavo passageiro é um filme de 1979, pegando o início da carreira de Sigourney Weaver, que ficou marcada por essa franquia de muito sucesso. Direção de Ridley Scott, teve um orçamento de 11 milhões e bateu a meta de 108 milhões. Vendeu muito pelo mundo afora e não é à toa que se tornou uma franquia de muito sucesso. Eu confesso que a primeira vez que eu vi esse filme foi na casa da minha avó e, nossa, senti um terror indescritível, um medo dessa criatura, um fantástico, animal. Tudo começa com uma espaçonave vinda de mineração voltando para a Terra alguns anos no futuro, e toda a sua tripulação, composta por 6 pessoas e um androide, estavam indo até que eles recebem um sinal de socorro. Eles questionam se vão ajudar ou não, mas eles podem ser punidos porque o regulamento lá naquele ano, naquela época, é sempre que receber um sinal de socorro você ir de encontro, ou os seus créditos seriam cancelados por um bom tempo. Mas além de você atender o socorro, você fica com os créditos restabelecidos e recebe um bônus por isso. Mesmo contrariado, toda a tripulação vai para nesse asteroide, num planeta desconhecido, e encontra uma forma de vida desconhecida, que é os óvulos, né, do aliens, né, da criatura que gera o aliens, que é uma espécie de aranha com cauda, né, e uma bolsa nela. Tava no seu modo larval, né, dentro de um casulo, né, que parece um ovo. O astronauta chegou muito perto e aquilo ali saltou nele, perfurando a roupa de astronauta dele e se fixando no seu rosto. Ele é levado para dentro da nave e fica aquela polêmica, se leva ou não leva, se deixa entrar ou não. A Ripley, que é a Sigourney Weaver, não queria que ele entrasse na espaçonave, pois por ser uma forma de vida desconhecida, poderia contaminar todos ali dentro, e ela estava certa em partes. No que é levado para o interior da espaçonave, ele é examinado e demonstra-se que o parasita que está fixado ao rosto desse astronauta está mantendo ele vivo de alguma forma. E eles vão fazendo suas coisas, vão voltando seu caminho para casa, isso e aquilo. Aí de repente a criatura se desfixa do rosto dele e ele volta à atividade como se nada tivesse acontecido. Eles levam para almoçar, para fazer uma refeição ali no espaço. Até então a apreensão mudou, só que a criatura que estava fixada no rosto dele, ela morre misteriosamente, ela passa a deixar de existir. Eles capturam a criatura sem vida, armazena ela, guarda ela,
e ele passa mal nesse jantar, começa a passar mal, isso, aquilo, ele deita na mesa, eles tentam socorrer e o aliens brota do seu estômago, rasgando o seu estômago e o matando na mesma hora. O aliens, então, é uma concepção do grande artista H.R. Giger, que fez todo o design dessa criatura xenomórfica, e muito legal, bem bacana, à frente do seu tempo, porque ficou bem legal o visual dessa criatura. Essa criatura é solta no interior da espaçonave, eles passam a procurar por ela, achando que ela está pequenininha, e acha apenas uma das suas peles, que ela troca, assim como muitos animais, ela troca de pele e cresce muito rápido, chegando à forma de um adulto, um misto de homem com alienígena, e aquela boca característica dela que solta uma outra boca de dentro dela. Nossa, é um terror bacana, legal, à frente do seu tempo. E todos são caçados naquela espaçonave. O robô recebe ordens da Terra para trazer a criatura com vida para eles. E a Sigourney Weaver descobre isso e ele tenta matá-la ou subjugá-la ela para que ela não fale para os demais. Só que os demais ajudam, eles destroem o androide, o robô, e passam a cogitar destruir o resto da espaçonave, que era gigantesca, que era uma espécie de... carregava minério de outros planetas muito valiosos, e eles pensam em explodir essa espaçonave e sair no módulo para não deixar a criatura chegar junto com eles. A criatura vai eliminando um a um dos tripulantes, só sobrando a Ripley, e ela explode essa espaçonave, só que a criatura fica no compartimento dentro dessa nave de fuga. Aí não tem jeito, ou é ela ou é a criatura. E ela consegue se livrar da criatura, aferindo no estômago, jogando no espaço sideral. A criatura quase volta para dentro, só que ela volta na turbina. Quando a turbina é ligada, a criatura aparentemente é morta e fica no espaço sideral. Muito bem, bem bacana. Repararam que eu contei praticamente o filme inteiro, né? Por ser de 1979, acredito eu que muita gente viu. Mas se você quiser ver, ainda está em tempo. É o começo de uma saga de muito sucesso. Gerou até histórias em quadrinhos, crossover com personagens tanto da DC Comics como da Marvel Comics. Bem legal, bem bacana, e teve um crossover com outra raça de alienígenas muito famosa nas películas, no cinema, que é o Predador, Aliens versus Predador. Confesso que na minha adolescência teve um jogo bem bacana que era Aliens versus Predador, e você jogava com tinha quatro personagens que você podia jogar. Dois eram predadores, e um era um soldado humano e o outro era uma humana bem hábil para se jogar. O jogo era fantástico, tinha um gráfico muito legal e eu perdi muitas fichas nele, tentando zerar ele. Bem bacana, bem legal. Hoje eu contei a trama toda por ser um filme antigo, mas tá dentro do padrão, né? Quebrando um pouco os protocolos. Este é o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, disponível na Amazon no seu formato digital, em e-book, e no Clube dos Autores no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E muito em breve, assim que eu tiver mais informações, eu compartilho com vocês sobre o meu terceiro trabalho literário que ainda está para ser publicado, chamado O Herói do Gueto. Eu volto lá atrás na origem do Universo Game para contar a história de Paulo de Deus Filho, o diretor do Serviço Secreto do Governo do Brasil. Mas tudo tem um começo, e é sobre isso que eu vou falar nesse romance, aventura e fantasia. A gente vai se falando, ok? Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?